Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muito assunto, com muita notícia importante para a gente abordar, principalmente aí em relação à apresentação hoje aí do nosso novo treinador Ramon Dias, que soltou o verbo, deu ali o papo reto para o torcedor vascaíno. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Ele que acabou abordando assuntos aí como, por exemplo, contratações, reforços, já a próxima partida contra o Atlético Paranaense, e também vamos falar sobre outros assuntos aí, como por exemplo a possível saída de Luca Orediano para o Boca Juniors aí, que está pressionando o Vasco aí, está querendo tirar o argentino do Vasco já nessa janela de transferências. Então eu já quero convidar você a assistir, a acompanhar o nosso vídeo aqui até o final para ficar por dentro aí de todas essas notícias, né, todas essas novidades. Peço como sempre aquela colaboração, né, aquela ajuda de todos vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like aqui no nosso vídeo. Então quem puder, corre lá embaixo, clica naquele botão com o dedo para cima, né? Porque ajuda muito na divulgação e no crescimento aqui do nosso trabalho, né? Do nosso canal. E, como sempre, também fica aquele convite para você vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez. Você que quer ficar por dentro das notícias do Vascão todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, que você se inscreva aqui no canal, né? Venha fazer parte da nossa família. É só você correr lá embaixo desse vídeo, você vai ver um botão bem grande, vermelho, escrito inscreva-se. Você clica nele, automaticamente você já estará inscrito aqui, mas não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um botão pequenininho que também fica lá embaixo para você poder receber aqui no seu celular um aviso, uma notificação do YouTube assim que a gente postar os nossos vídeos. Lembrando que a gente faz vídeo todo dia. Primeiro vídeo que vai ao ar de manhã cedinho, 5 da manhã já está no ar, para você já acordar, né, indo para o trabalho, indo aí para a escola, para a faculdade e assistir o primeiro vídeo do dia. Depois, às 4 horas da tarde, a gente solta esse vídeo aqui, né, a segunda edição. E depois, às 8h30 da noite, nós temos a nossa live, o nosso ao vivo, né, quando a gente entra aqui para poder responder perguntas, fazer aquela famosa mesa redonda, né, resenhar. Participação minha, do Lineker, do Edu, sempre temos convidados especiais. Essa semana teremos também entrevista aqui no canal, então já fica aí o convite, como eu falei, para você se inscrever e ativar o sino das notificações. E queria lembrar também, rapaziada, que nesse sábado, dia do jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense em São Januário, nossa parceira do canal, a 1xBet, vai estar sorteando aí para vocês R$7.000. É isso mesmo, R$7.000. Serão aí 14 Pix de R$500 cada um. E para você poder levar essa grana para sua casa, você pode aí estar fazendo, né, o seu cadastro lá na 1xBet, fazendo um depósito simples de qualquer valor, não importa se é R$1, R$1.000, R$10.000. Todo mundo participa. Eu vou deixar o link da 1xBet lá embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje e o código promocional, que é o Mário Vasco. Você não pode deixar de utilizar esse código promocional, né, quando você fizer lá o seu depósito, para você garantir a sua participação. Lembrando que qualquer valor que você depositar, você ganha aí o dobro na sua conta, né? Você ganha 100% de bônus. Então corre lá, primeiro comentário fixado e tire proveito dessa parceria, beleza? Então já bora começar aqui falando sobre a apresentação, né? Que hoje ali o Ramon Dias fez, né, aquela famosa coletiva de imprensa, na qual ali os jornalistas, as pessoas vão lá para poder argumentar, perguntar ali, né, tudo sobre a chegada dele ao Vasco. E o que chamou atenção logo no começo da coletiva foi ali que o Paulo Brax chegou, né, como sempre, ele vai lá no palco ali, né, ali na apresentação, fala ali um pouquinho do treinador e geralmente, né, já a 99% das vezes o Paulo Brax ele senta logo ao lado ali dos jogadores ou do treinador quando ele está apresentando, porque muitas vezes, né, os jornalistas querem perguntar também algumas questões para o Paulo Brax. E o Paulo Brax hoje, né, a fase é horrorosa, a fase é muito ruim do Vasco, ele tentou fugir, ele tentou sair, né, dali da zona da coletiva de imprensa, mas o próprio treinador, o Ramon Dias, falou não, fica aqui comigo, né? Então mostrando aí a frouxidão, mostrando a covardia, né? Quando o momento é bom, quando tá apresentando o jogador no começo do ano, né? Quando tava lá, né, na pompa e circunstância, ficava ali, se achava o bonzão, né, Paulo Brax? Agora que a fase é ruim, ó,
tá tentando tirar o seu rabinho fora aí, né? Tá tentando sair aí dessa situação. Então, muito feio aí a sua covardia e a sua frouxidão. E mais uma vez, você não merece estar no Vasco. Você não tem aí gabarito, você não tem experiência, não tem maturidade para estar num clube desse tamanho. Mas enfim, gostei muito da apresentação do Ramon Dias, né? Mostrou ali conhecer a história do Vasco, mostrou conhecer a grandeza do nosso clube. E ele falou, cara, ele falou que realmente veio pro Vasco para abraçar a causa, para tirar o Vasco dessa situação e pediu um pouco de paciência pro torcedor. O Vasco está numa situação horrorosa, ele entende isso, né? Mas o torcedor vai ter que ter um mínimo de paciência com o treinador, porque não foi ele que montou o elenco, não foi ele que pediu as contratações no começo do ano e não foi ele que colocou o Vasco nessa situação. Então ele foi ali sincero, foi humilde e falou: galera, um pouquinho de paciência porque eu vou fazer o meu máximo para tirar o Vasco dessa situação. Outra coisa aí que ele abordou também foi já o próximo jogo, né? Já a próxima partida contra o Atlético Paranaense. Quando ele foi perguntado ali da expectativa para o jogo, ele falou: o time já terá um pouco ali da minha cara, da minha forma de jogar, já estou trabalhando ali nas mudanças que eu quero implementar, intensidade, marcação, pressão de saída de bola, um time mais leve, um time que vai ter aquela vontade de vencer os jogos, né, e não medo de perder as partidas. Então essa mudança de atitude, essa mudança na forma de jogar, o Ramon Dias já pretende implementar aí para a partida desse final de semana contra o Atlético Paranaense. E quando ele foi perguntado em relação a contratações, em relação a reforços, ele foi sincero, ele foi humilde mais uma vez. Ele falou: temos 15 dias, temos aí 2 semanas para contratar. Temos que correr contra o tempo e a gente está pensando grande. Foi aí a palavra do Ramon Dias. Ele falou: estamos pensando grande, estamos pensando em reforços que vão realmente chegar para ajudar. Ele falou: não adianta a gente contratar 10 jogadores e um ser titular. Melhor contratar 2, 3 que vão agregar, que vão chegar e vão fazer a diferença do que sair contratando um monte de refúgio, como o Vasco fazia no passado e fez esse ano mais uma vez com o Paulo Brax, do que trazer aí realmente, né, a quantidade muito grande de jogadores. Então, essas foram as palavras do Ramon Dias. Ele citou alguns atletas que eu vou falar já aqui no decorrer do vídeo, mas primeiro vamos falar sobre Luca Orediano, né? O Orediano tá treinando normalmente, né? Ele está sendo ali observado pela comissão técnica e pelo próprio treinador Ramon Dias, mas o Boca Juniors, né, um dos maiores times da Argentina, junto do River Plate, está pressionando o Vasco, quer contratar o jogador e quer, pagar, quer comprar o Orediano do Vasco. A gente não sabe dos valores que o Boca Juniors está oferecendo, mas o que o Vasco fez no primeiro momento foi pedir 72 horas, ou seja, o Vasco pediu mais 3 dias para o Boca Juniors antes de definir se irá ou não vender o Luca Orediano. E essas 72 horas serão justamente para que o Ramon Dias observe o atleta, para que o Ramon Dias possa ali ver se o Luca Orediano terá condições de fazer a diferença, né, de ser um pilar aí dentro desse elenco do Vasco. Então a tendência é que até quarta-feira o Vasco aí entre num consenso se o Orediano será ou não negociado com o Boca Juniors. E eu pergunto para você, se o Boca chegar aí com 20 milhões de reais, que é o mesmo valor que o Vasco pagou no começo da temporada para comprar o Luca Orediano, você acha que o Vasco deve vender o atleta? O Vasco deve se desfazer do Orediano e de repente tentar nessas 2 semanas aí usar esses 20 milhões para comprar outro jogador? Deixa nos comentários a sua opinião. E agora entrando já no assunto mercado da bola, né? Como eu falei, o treinador Ramon Dias, ele bateu o martelo, ele falou: tem que contratar bem, tem que trazer jogador de qualidade, e ele foi explícito em relação ao camisa 10. Ele falou: quero muito contar com o Manuel Lanzini, quero muito que ele venha jogar no Vasco. Ele não abriu ali, né, nenhum tipo não deu nenhuma dica para saber se a negociação está avançando, se o jogador realmente pode vir jogar no Vasco, mas ele foi explícito ao falar: quero o Lanzini, quero que o Vasco corra atrás e traga o jogador. Então, com certeza existe alguma coisa no ar, né? Deve ter alguma negociação, deve ter tido realmente, né, aquela conversa entre o Ramon Dias e o Lanzini aí na semana passada, e agora nos resta, né,
torcer, esperar e acreditar que essa negociação possa sair no papel. Agora, em relação à situação de centroavante, né? Como a gente sabe, o Vasco perdeu o Juan Cruz, jogador que chegou do Santos e não agregou em nada, né? Praticamente não jogava. O Vasco agora perdeu também o Pedro Raul, né, o PR9, foi vendido para o futebol mexicano, e a informação que a gente tem é que o Vasco irá somar o salário do Pedro Raul, que era de 500 mil reais, mais o salário do Juan Cruz, que era de 300 mil reais, ou seja, pegar esses 800 mil reais mensais e tentar trazer um jogador de alto calibre, né, um jogador de alto nível, e o Vasco estaria mirando jogadores na Europa, né, como por exemplo foi o caso ali do Rafael Borré, jogador que estava atuando na Alemanha. Então o Vasco aí pode estar tentando trazer um jogador diferente, né? Um jogador ali que vai surpreender o torcedor vascaíno. Me assusta o Vasco mirar alto e não trazer ninguém, como aconteceu no começo do ano, né? Quando o Vasco mirava Papo Gomes, quando o Vasco mirava Isco, e no final a gente terminou sem um camisa 10. Então fico assustado, fico preocupado, mas temos 2 semanas, né? Dá para você conseguir trazer esse jogador. Então a situação do 10 é essa, o Vasco quer o Lanzini, a situação do 9 aí, o Vasco segue buscando esse atleta. Tivemos a informação hoje também que o Vasco pode trazer um lateral esquerdo do Atlético Goianiense para ser reserva do Lucas Piton, tá? Um jogador para ser suplente, até porque o Riquelme está sendo negociado, né? O Riquelme, que é o reserva atualmente aí, pode estar indo jogar na Europa por empréstimo aí até o final do ano. Então a situação é essa, o Vasco pode trazer o Jefferson, jogador lá do Atlético Goianiense, e a situação do zagueiro Anderson Jesus, que atua em Portugal, também segue evoluindo. Em relação ao Santiago Rezi, segundo o volante que joga lá no Huracán da Argentina, o Vasco fez uma sondagem e o time argentino até agora não deu uma resposta aí fixa, né, se vai ou não negociar o jogador. Então essas são as situações de mercado, a gente vai seguir acompanhando, provavelmente teremos mais novidades de agora, 4 horas da tarde, até as 8h30 da noite, quando a gente vai soltar aí a nossa live, né, o nosso resenha ao vivo hoje à noite por aqui. Então não perca, fique ligado aí para você poder acompanhar essa live de hoje, que vai ter muita coisa importante. E mais uma vez, convido você a se inscrever aqui no canal, lá embaixo. Se você não está inscrito ainda, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte da nossa família, dá essa oportunidade aqui para você conhecer o nosso trabalho. Peço para você deixar o like no vídeo e lembro para vocês aí que quiserem participar do sorteio de 7 mil reais nesse final de semana aí que você pode estar botando no seu bolso. Corre lá embaixo, primeiro comentário fixado, tem um link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco para você poder se cadastrar, depositar qualquer valor e garantir a sua participação. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!